Ela estava desmaiada ali na frente do prédio comercial, molhada pela chuva, grávida e sem ter para onde ir. Quando o homem a viu e se aproximou para socorrê-la, ela entreabriu os olhos e achou que tinha encontrado um anjo. Não fazia ideia de que ele já conhecia cada detalhe da vida dela. Marina segurava o teste de gravidez com as mãos tremendo, olhando para aquelas 2 linhas que mudaram tudo em questão de segundos. 22 anos, cursando administração na universidade particular que os pais pagavam, namorando escondido há 2 anos com Lucas, um rapaz que trabalhava no posto de gasolina. Os pais dela jamais aprovariam. Jamais aceitariam que a filha única, herdeira dos negócios da família, estivesse envolvida com alguém que eles consideravam inferior. O banheiro da casa de 2 andares onde cresceu parecia menor naquele momento. As paredes azuis que a mãe havia escolhido quando Marina era criança pareciam estar se fechando ao redor dela. Como ia contar? Como ia explicar que estava grávida de um homem que eles nem sabiam que existia? Marina desceu para a sala onde os pais assistiam o jornal noturno. Seu pai, Roberto Almeida, estava sentado na poltrona de couro que ocupava há 15 anos, sempre no mesmo lugar, sempre com a mesma expressão séria. A mãe, Teresa, bordava um dos seus trabalhos manuais no sofá, concentrada como sempre ficava quando queria evitar conversas. Pai, mãe, preciso falar uma coisa importante com vocês. Roberto baixou o volume da televisão sem tirar os olhos da tela. Teresa continuou bordando. Marina conhecia bem essa dinâmica familiar. Eles iam escutar, mas já com a mente fechada para qualquer coisa que não fosse exatamente o que esperavam ouvir. Estou grávida. O silêncio que se fez na sala foi tão pesado que Marina conseguia ouvir o próprio coração batendo. Roberto desligou a televisão completamente e se virou para ela com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Não era surpresa. Era decepção pura, misturada com uma raiva fria que fez Marina dar um passo para trás. Você está brincando comigo. A voz dele saiu baixa, controlada, mas carregada de uma ameaça que gelou o sangue dela. Não estou brincando, pai. Estou grávida de 3 meses. Teresa largou o bordado no sofá e levou as mãos ao rosto. Meu Deus, Marina, meu Deus do céu. Como você pôde fazer isso conosco? Mãe, eu não fiz nada para vocês. Cala a boca! Roberto se levantou da poltrona como uma força da natureza. Cala a boca agora mesmo. Quem é? Quem é o desgraçado que fez isso com você? Marina sentiu as pernas ficarem fracas. Pai, por favor, vamos conversar com calma. Com calma? Roberto riu, mas foi um riso sem humor, sem alegria. Você destrói nossa família, nossa reputação, e quer que eu tenha calma? Quem é o pai dessa criança? É o Lucas. Lucas Ferreira. Roberto ficou em silêncio por alguns segundos, processando o nome. Marina viu o momento exato em que ele fez a conexão. Lucas, o rapaz do posto de gasolina onde Roberto abastecia o carro há anos. O rapaz que sempre cumprimentava com educação, que sempre foi respeitoso, mas que Roberto nunca viu como mais que um funcionário. O frentista. Roberto pronunciou as palavras como se fossem veneno. Minha filha está grávida do frentista do posto de gasolina. Pai, ele não é só isso. Ele está terminando o curso de engenharia. Trabalha para se sustentar. É um homem bom. Um homem bom? Roberto começou a andar pela sala como um animal enjaulado. Um homem bom não engravida a filha de uma família respeitável e some. Onde ele está agora, Marina? Onde está esse homem bom? Ele não sabe ainda. Eu descobri hoje. Teresa se levantou do sofá com os olhos vermelhos. Marina, você precisa resolver isso. Existem maneiras de resolver situações como essa. Conhecemos médicos discretos. Mãe! Marina sentiu uma revolta subir pelo peito. Não vou fazer isso. Essa criança é minha. E eu vou ter. Não vai, não. Roberto parou de andar e ficou parado na frente dela. Porque você não vai ter oportunidade. Está fora da minha casa. Agora. As palavras atingiram Marina como um soco no estômago. Pai, o senhor não pode estar falando sério. Estou falando mais sério do que já falei na minha vida inteira. Você trouxe vergonha para esta família. Desonrou nosso nome. Se quer viver como uma qualquer, vai viver longe da minha casa. Roberto, talvez seja demais. Teresa tentou intervir, mas a voz saiu fraca, sem convicção. Não é demais, Teresa. É o que tem que ser feito. Marina, sobe lá.
Pega suas coisas e sai da minha casa. Você tem 15 minutos. Marina olhou para os pais, procurando algum sinal de que aquilo era um pesadelo, que eles iam voltar atrás, que o amor que sempre demonstraram por ela ia ser maior que a decepção. Mas o que viu nos olhos deles foi frieza. Uma frieza que ela nunca imaginou que pudessem ter com ela. Pai, por favor, sou sua filha. Vocês me amam. Minha filha não faria isso comigo. Minha filha não desonraria nossa família desta forma. 15 minutos, Marina. Com as lágrimas escorrendo pelo rosto, Marina subiu para o quarto onde tinha passado os últimos 22 anos da vida. Cada objeto ali contava uma história. Os ursinhos de pelúcia que ganhava no Natal, os livros da escola, as fotos com as amigas, os diplomas das competições de natação do colégio. Toda uma vida sendo despedaçada em 15 minutos. Ela pegou uma mala e começou a jogar roupas dentro sem nenhum critério. Calças, blusas, vestidos, tudo misturado. Pegou alguns documentos importantes, o pouco dinheiro que tinha guardado, o celular carregador. Quando desceu novamente para a sala, Roberto estava parado na porta, segurando-a aberta. Pai, por favor, me dê uma chance. Vamos conversar direito amanhã, quando todo mundo estiver mais calmo. Roberto não respondeu. Apenas gesticulou para a porta. Marina olhou uma última vez para a mãe, que tinha voltado a se sentar no sofá, mas agora chorava em silêncio. Mãe? Teresa não levantou os olhos. Não disse uma palavra. Marina saiu de casa carregando a mala e sentindo como se tivesse morrido por dentro. A chuva que começara a cair molhou suas roupas em segundos, mas ela nem percebia. Caminhou pela rua do bairro de classe média onde sempre viveu, passando pelas casas dos vizinhos que a conheciam desde pequena. Pessoas que iam descobrir no dia seguinte que ela tinha sido expulsa de casa. Não tinha para onde ir. Não tinha família próxima na cidade. As amigas da faculdade moravam longe. E como explicaria que tinha sido expulsa de casa grávida? Lucas morava em uma pensão de trabalhadores que não aceitava mulheres. E mesmo que aceitasse, como apareceria lá no meio da noite, molhada, para contar que estava grávida? Marina andou por horas pelas ruas vazias, a mala ficando cada vez mais pesada, a chuva encharcando tudo. Por volta das 2 da manhã, não conseguia mais carregar o peso. Parou em frente a um prédio comercial no centro da cidade e se encostou no portão de ferro, exausta, tremendo de frio, completamente perdida. Foi ali, sentada na calçada molhada, abraçada à mala, que o cansaço finalmente venceu. Marina fechou os olhos por um segundo, só para descansar um pouco, e não conseguiu mais abri-los. Quando acordou, estava deitada em uma cama com lençóis brancos que cheiravam a lavanda. O teto era alto, decorado com detalhes em gesso. Não era um quarto de hospital comum. Era luxuoso demais, refinado demais. Marina tentou se sentar, mas a cabeça girou. Calma, não se levante muito rápido. A voz veio da poltrona ao lado da cama. Marina virou a cabeça e viu um homem de aproximadamente 45 anos, cabelos escuros com alguns fios grisalhos, vestindo um terno caro mesmo sendo madrugada. Havia algo familiar nele, mas ela não conseguia identificar o quê. Quem é o senhor? Onde estou? Meu nome é Gabriel Santana. Você está no Hospital São Rafael, na ala particular. Eu a trouxe aqui depois que a encontrei desmaiada na rua. Gabriel se levantou da poltrona e se aproximou da cama. Havia uma preocupação genuína nos olhos dele, mas também algo mais. Uma intensidade que deixou Marina desconfortável. Você estava encharcada, com hipotermia inicial. Os médicos examinaram você e o bebê. Estão bem, mas precisam de cuidados. Como o senhor sabe que estou grávida? Gabriel sorriu, mas foi um sorriso estranho. Os médicos me informaram. Marina, não é? Marina Almeida. O sangue de Marina gelou. Ela não tinha dito seu nome para ninguém. Como o senhor sabe meu nome? Encontrei seus documentos na mala. E reconheci você. Gabriel puxou a poltrona para mais perto da cama. Conheço seus pais há muitos anos. Soube que houve um desentendimento em casa. Marina sentiu um aperto no peito. Se Gabriel conhecia os pais dela, então toda a cidade logo saberia que ela tinha sido expulsa de casa grávida. Sua vida social estava acabada. Não se preocupe, Gabriel continuou, como se estivesse lendo os pensamentos dela. Não contei para ninguém sobre as circunstâncias.
E não vou contar. Por que o senhor me ajudou? Não me conhece. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, observando o rosto dela com uma atenção que fez Marina se sentir ainda mais desconfortável. Havia algo na forma como ele olhava para ela, como se estivesse vendo alguém que conhecia há muito tempo. Todos merecem uma segunda chance, Marina, especialmente quando estão carregando uma nova vida. Ele se inclinou ligeiramente para frente. Tenho uma proposta para você. Venha trabalhar para mim. Tenho uma empresa grande. Posso oferecer um emprego digno, um lugar para morar, assistência médica para você e para o bebê. Marina não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mas o senhor não me conhece. Como pode oferecer tudo isso para uma estranha? Gabriel sorriu novamente, e dessa vez o sorriso chegou aos olhos. Digamos que acredito que às vezes o destino coloca as pessoas certas no nosso caminho no momento certo. Você precisa de ajuda. Eu posso ajudar. É simples assim. Marina olhou para as próprias mãos. Não tinha escolha. Não tinha para onde ir. Não tinha dinheiro. Não tinha família. E estava grávida. Precisava pensar no bebê. Que tipo de trabalho? Assistente administrativa na minha empresa. Nada muito complicado, especialmente considerando sua condição. O importante é você ter estabilidade. E onde eu moraria? Tenho uma casa grande. Você teria seu próprio quarto, sua privacidade. Seria como uma funcionária que mora no local de trabalho. Marina respirou fundo. Parecia bom demais para ser verdade, mas não tinha alternativas. Por que faria isso por mim? Gabriel se levantou e caminhou até a janela do quarto. Porque todo mundo merece uma chance de recomeçar, Marina. E porque sei como é perder a família. Havia uma tristeza na voz dele, que fez Marina sentir que talvez Gabriel também tivesse suas próprias feridas abertas. Aceito, ela disse baixinho. Gabriel se virou e sorriu. Ótimo. Amanhã você terá alta e poderemos ir para casa. Quando ele saiu do quarto, Marina ficou olhando para o teto, tentando processar tudo o que tinha acontecido nas últimas horas. Em menos de um dia, tinha perdido a família e encontrado um salvador. Devia estar grata, e estava. Mas havia algo em Gabriel, na forma como falava, como olhava para ela, que fazia um alarme soar baixinho na sua cabeça. Talvez fosse apenas paranoia de quem tinha acabado de ter a vida virada de cabeça para baixo. Talvez Gabriel fosse realmente um anjo disfarçado. Só o tempo diria. Mas enquanto olhava para a chuva que ainda caía do lado de fora da janela, Marina não conseguia se livrar da sensação de que tinha acabado de aceitar muito mais do que um simples emprego. O carro de Gabriel era um Mercedes preto que deslizava silenciosamente pelas ruas da cidade. Marina olhava pela janela, observando sua antiga vida passar como um filme em câmera lenta. Reconhecia cada esquina, cada prédio, mas agora tudo parecia diferente. Era como se estivesse vendo através dos olhos de outra pessoa. De alguém que não pertencia mais àquele mundo. A casa fica a uns 20 minutos daqui, Gabriel disse, quebrando o silêncio. É um pouco afastada do centro, mais tranquila. Acho que você vai gostar. Marina apenas assentiu. Ainda estava processando o fato de ter acordado em um hospital particular caríssimo, de ter sido salva por um completo estranho que oferecia emprego e moradia sem nem conhecê-la direito. Coisas assim não aconteciam na vida real. Não aconteciam com pessoas como ela. O portão da propriedade se abriu automaticamente quando o carro se aproximou. Marina ficou de boca aberta. Não era uma casa. Era uma mansão. 3 andares de arquitetura clássica, jardins perfeitamente cuidados, uma fonte no centro da entrada circular. Era o tipo de lugar que ela só tinha visto em filmes. Gabriel, isso é sua casa? Ela perguntou, incrédula. É nosso lar agora, ele respondeu, estacionando na frente da entrada principal. Uma mulher de aproximadamente 50 anos os esperava na porta. Cabelos presos em um coque rigoroso, uniforme impecável, postura ereta. Tinha a aparência de alguém que comandava a casa com mão de ferro. Marina, esta é Dona Carmen, governanta da casa há 15 anos. Carmen, esta é Marina, nossa nova moradora. Carmen cumprimentou Marina com um aceno de cabeça educado, mas distante. Senhorita Marina, preparei o quarto azul para a senhora, conforme instruções do senhor Gabriel. Obrigada, Dona Carmen. Gabriel guiou Marina através de corredores decorados com quadros caros e móveis antigos. Cada cômodo que passavam era mais impressionante que o anterior.
A sala de estar tinha um teto de 6 metros de altura. A biblioteca continha milhares de livros organizados em estantes de madeira nobre. O salão de jantar tinha uma mesa para 20 pessoas. Gabriel, isso tudo é muito grandioso. Não sei se vou conseguir me sentir em casa aqui. Vai conseguir sim. Com o tempo, tudo fica natural. Ele parou na frente de uma escadaria em caracol. Seu quarto fica no 2º andar. Escolhi um com vista para o Jardim dos Fundos. Achei que seria mais relaxante para você. Subindo as escadas, Marina notou algo estranho nas paredes. Havia várias fotos emolduradas, todas de famílias. Casais com crianças, retratos formais, momentos casuais. Mas tinha algo perturbador nessas imagens. Todas as fotos eram antigas. Pareciam ter pelo menos 20 anos. E havia uma melancolia visível nos rostos das pessoas. São sua família? Marina perguntou, parando para observar uma foto de uma mulher loira com uma menina pequena no colo. Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos, observando a mesma foto. Eram pessoas importantes para mim. Algumas ainda são. A resposta foi evasiva, mas o tom da voz dele carregava uma dor profunda que fez Marina não insistir no assunto. O quarto preparado para ela era deslumbrante. Paredes azul claro, móveis brancos, uma cama king size com lençóis que pareciam de seda. Havia um closet maior que seu antigo quarto, um banheiro com banheira de hidromassagem e uma sacada com vista para jardins que se estendiam até onde a vista alcançava. Gabriel, isso é demais. É muito luxuoso para alguém como eu. Não diga isso. Pela primeira vez, o tom dele ficou firme, quase ríspido. Você merece coisas boas, Marina. Merece ser tratada com dignidade. Havia uma intensidade na voz dele que a deixou desconfortável, como se conhecesse detalhes da vida dela que não deveriam saber. Deixe suas coisas aqui e venha jantar comigo. Dona Carmen preparou algo especial. O jantar foi servido em uma sala menor, mais íntima, mas ainda assim intimidadoramente elegante. Gabriel tinha trocado o terno por roupas casuais, mas ainda assim mantinha uma elegância natural que deixava claro que nascera naquele mundo de luxo. Conte-me sobre você, Marina. Além do que sei pelos seus pais, quero conhecer quem você realmente é. Marina quase engasgou com o vinho sem álcool que ele tinha servido especialmente para ela. O que o senhor sabe pelos meus pais? Ah, conheci Roberto e Teresa há alguns anos. Negócios, sabe como é. Sempre falavam da filha com muito orgulho. A menina prodígio que tirava notas excelentes, que fazia natação, que ia herdar os negócios da família. O estômago de Marina se apertou. Se Gabriel conhecia seus pais há anos, por que nunca tinha ouvido falar dele? Roberto sempre comentava sobre seus contatos de negócios, sempre mencionava pessoas importantes que conhecia. O nome Gabriel Santana nunca tinha sido citado. Que tipo de negócios o senhor faz com meus pais? Gabriel cortou um pedaço de salmão antes de responder. Investimentos. Tenho uma empresa de consultoria empresarial. Às vezes ajudo famílias como a sua a otimizar seus negócios. A resposta era vaga demais, genérica demais. Marina conhecia os negócios do pai. Era uma distribuidora de autopeças. Nada muito sofisticado que precisasse de consultoria empresarial de alto nível. E como o senhor soube que eu tinha sido expulsa de casa? Gabriel parou de comer e a encarou diretamente. Marina, em uma cidade do tamanho da nossa, notícias correm rápido, especialmente quando envolvem famílias conhecidas. Mas o senhor me encontrou algumas horas depois que saí de casa. Como soube tão rápido? Coincidência. Eu estava voltando de uma reunião tarde da noite quando vi você desmaiada na rua. Reconheci imediatamente. Mais uma resposta que não convencia completamente. Gabriel falava com muita segurança para alguém que tinha agido por impulso caridoso. Depois do jantar, Gabriel mostrou o restante da casa. O escritório dele no 1º andar chamou a atenção de Marina. Era imenso, com uma mesa de mogno maciço, estantes cheias de pastas organizadas alfabeticamente e pelo menos 3 computadores diferentes. É aqui que trabalho a maior parte do tempo. Amanhã você pode começar me ajudando com algumas tarefas administrativas simples. Nada que vá cansar você ou o bebê. Marina observou as pastas nas estantes. Todas tinham etiquetas com nomes de empresas,
mas havia uma seção separada com pastas que pareciam ter nomes de pessoas. Ela conseguiu ler algumas etiquetas. Família Rodrigues, Família Santos, Família Almeida, Família Almeida. Seu sobrenome. Gabriel, por que tem uma pasta com o nome da minha família ali? Ele seguiu o olhar dela e rapidamente se posicionou na frente da estante. São clientes antigos. Mantenho arquivos de todos os trabalhos que já fiz. Posso ver? Não seria adequado. Confidencialidade profissional, você entende? Marina entendeu que não ia conseguir mais informações naquele momento, mas a pasta com seu sobrenome ficou gravada na memória. Gabriel a acompanhou de volta ao quarto, mas parou na porta. Marina, quero que saiba que está segura aqui. Esta casa é seu lar agora, pelo tempo que precisar. Você e seu bebê terão tudo o que necessitam. Por que está fazendo isso por mim, Gabriel? De verdade. Não aceito que seja apenas bondade. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, observando o rosto dela como se estivesse gravando cada detalhe na memória. Porque todo mundo merece uma segunda chance. E porque às vezes a vida nos dá oportunidades de corrigir erros do passado. Que erros? Boa noite, Marina. Descanse bem. Ele saiu sem responder à pergunta, deixando Marina sozinha com seus pensamentos. Ela trancou a porta do quarto e se sentou na cama, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Gabriel sabia demais sobre ela. Conhecia seus pais há anos, mas eles nunca mencionaram conhecê-lo. Tinha uma pasta com o sobrenome da família no escritório. Encontrou ela na rua algumas horas depois da expulsão, numa coincidência improvável demais, e ofereceu ajuda de uma forma que parecia mais obrigação que caridade. Marina caminhou até a sacada e olhou para os jardins iluminados. A propriedade era ainda maior do que imaginava. Havia uma piscina, quadras de tênis e construções menores que pareciam casas de funcionários. Era um mundo completamente isolado do resto da cidade. Voltando para o quarto, ela notou algo que não tinha percebido antes. Na parede ao lado da cama havia uma foto emoldurada. Era um retrato antigo, meio desbotado, de uma mulher loira segurando uma criança pequena. A mulher tinha características que lembravam vagamente Marina, mas o que mais chamou atenção foi a dedicatória escrita à mão na parte inferior da foto. Para Gabriel, com amor eterno, Helena e nossa pequena princesa. Marina sentiu um frio na espinha. Por que Gabriel tinha colocado uma foto de outra família no quarto preparado para ela? E por que aquela mulher tinha uma semelhança tão perturbadora com ela própria? Ela tentou tirar a foto da parede para ver se havia mais alguma informação no verso, mas a moldura estava firmemente fixada. Foi então que percebeu algo ainda mais estranho. A tinta da parede ao redor da moldura era ligeiramente diferente, como se a foto tivesse sido colocada ali recentemente. Gabriel tinha preparado aquele quarto especificamente para ela, com a foto já no lugar. Não era coincidência, era planejamento. Marina se deitou na cama luxuosa, mas não conseguiu relaxar. Cada sombra no quarto parecia ameaçadora. Cada ruído da casa soava como passos se aproximando. Gabriel tinha salvado ela quando mais precisava, oferecido tudo o que podia desejar, tratado ela com gentileza e respeito. Então por que sentia como se tivesse acabado de entrar numa armadilha muito bem elaborada? Lá fora, a chuva voltou a cair, e Marina ficou acordada até tarde, observando as gotas escorrerem pela janela, pensando se tinha feito a escolha certa ao aceitar a ajuda de Gabriel Santana. Porque quanto mais pensava nos detalhes daquele dia, mais tinha certeza de que nada daquilo tinha sido coincidência. E se Gabriel realmente conhecia sua família há anos, se tinha uma pasta com informações sobre eles, se sabia exatamente onde encontrá-la na noite da expulsão, então havia muito mais nessa história do que ele estava contando. Marina acordou com o som de passos no corredor. Eram 5 da manhã. Ainda estava escuro lá fora, mas alguém caminhava pelos corredores da mansão com pressa. Ela se levantou devagar, colocou um hobby e entreabriu a porta do quarto. Gabriel descia as escadas carregando uma pasta grossa, falando baixo no celular. Não, precisa ser hoje. Não podemos esperar mais. A voz dele estava tensa, diferente do tom calmo que usara com ela. Ela já está aqui. É agora ou nunca. Marina fechou a porta rapidamente, o coração disparando. Gabriel estava falando sobre ela?
E o que significava é agora ou nunca. Esperou até ouvir o carro dele saindo da propriedade antes de sair do quarto. A casa estava silenciosa. Dona Carmen provavelmente ainda dormia. Era a oportunidade perfeita para investigar o que Gabriel escondia. Desceu para o escritório no primeiro andar. A porta estava trancada, mas Marina lembrou de ter visto Gabriel guardando uma chave sobressalente dentro de um vaso decorativo no corredor. Encontrou a chave e entrou no escritório com cuidado. As estantes que vira na noite anterior pareciam ainda mais imponentes no silêncio da manhã. Marina foi diretamente para a seção onde tinha visto a pasta Família Almeida. Quando a abriu, quase deixou cair no chão. Dentro havia dezenas de documentos, certidões de nascimento, extratos bancários, relatórios escolares, fotos suas desde a infância. Marina aos 5 anos no primeiro dia de aula, aos 10 anos na competição de natação, aos 15 anos na formatura do ensino fundamental, aos 18 na festa de debutante. Como Gabriel tinha conseguido aquelas fotos? Algumas eram íntimas, tiradas dentro da casa dos pais, em momentos que deviam ser privados da família. Mas o que mais a chocou foi encontrar uma cópia da sua certidão de nascimento. Não uma cópia comum, mas o documento original mesmo, aquele que deveria estar guardado com seus pais. E havia algo estranho nele. O nome do pai estava diferente do que sempre conhecera. Onde deveria estar escrito Roberto Almeida, estava escrito Gabriel Santana. Marina teve que se apoiar na mesa para não cair. Aquilo não podia estar certo. Era impossível. Gabriel não podia ser seu pai biológico. Ela crescera com Roberto, tinha memórias de toda a vida com ele. Com as mãos tremendo, continuou mexendo na pasta. Encontrou um laudo de DNA datado de 3 meses atrás. O exame comparava o material genético de Gabriel Santana com amostras de Marina Almeida. O resultado era positivo. Compatibilidade de 99,9% para a relação paternal. Marina sentiu náusea subindo pela garganta. Gabriel tinha feito um exame de DNA dela sem que soubesse. Como tinha conseguido amostras do seu material genético? Então lembrou. 3 meses atrás tinha ido ao dentista para um tratamento de canal. O consultório era novo, muito moderno, e o dentista tinha pedido exames de sangue de rotina antes do procedimento. Na época achou estranho, mas não questionou. Gabriel tinha orquestrado tudo, o exame de sangue falso, o laudo de DNA, e provavelmente muito mais. Marina continuou revolvendo os documentos. Encontrou contratos de investigação particular datados de 2 anos atrás. Gabriel tinha contratado detetives para investigar todos os aspectos da vida dela. Onde estudava, com quem saía, que lugares frequentava. Havia relatórios detalhados sobre Lucas, o namorado que nem os próprios pais conheciam. Um envelope lacrado chamou sua atenção. Dentro havia fotos de Gabriel com uma mulher loira, a mesma que aparecia na foto do seu quarto. Eram fotos antigas, de mais de 20 anos atrás. No verso de uma das fotos estava escrito: Gabriel e Helena, 2002, nossa lua de mel. Helena, o nome da dedicatória na foto do quarto. Marina pegou uma lupa que estava sobre a mesa e observou as fotos com mais atenção. A mulher loira era muito parecida com ela. Mesma estrutura facial, mesmos olhos, mesmo formato de rosto. Poderia ser sua mãe, mas sua mãe era Teresa, a mulher que a criara. A menos que... Marina encontrou mais documentos no fundo da pasta. Eram papéis de adoção. Oficiais reconhecidos em cartório, datados de 22 anos atrás. Roberto e Teresa Almeida adotaram uma criança de apenas 6 meses de idade. O nome da criança, Marina Santana. Seu nome original era Marina Santana, filha de Gabriel Santana e Helena Cristina Santos. As pernas de Marina falharam e ela se sentou na cadeira de Gabriel, tentando processar a avalanche de informações. Ela era filha adotiva. Roberto e Teresa não eram seus pais biológicos. Gabriel era seu pai verdadeiro. E Helena, a mulher das fotos, era sua mãe biológica. Mas onde estava Helena agora? Por que Gabriel a entregara para a adoção? E por que estava tentando se reaproximar dela depois de tantos anos? Marina procurou mais informações sobre Helena na pasta. Encontrou uma certidão de óbito datada de 21 anos atrás.
Helena tinha morrido de complicações no parto do segundo filho, um menino que também não sobreviveu. Gabriel tinha perdido a esposa e o segundo filho no mesmo dia, pouco depois de entregar Marina para a adoção. Marina entendeu tudo. Gabriel não a entregara por não querer. Entregara porque Helena estava doente, porque não conseguia cuidar de duas crianças sozinho, porque achou que seria melhor para ela ter uma família estruturada. Mas agora queria ela de volta. Tinha passado anos investigando a vida dela, descobrindo onde estava, como vivia. E quando soube da gravidez e da expulsão de casa, viu a oportunidade perfeita para se reaproximar. O som de passos no corredor fez Marina guardar rapidamente todos os documentos na pasta e trancar novamente o escritório. Subiu correndo para o quarto e fingiu estar dormindo quando ouviu batidas na porta. Marina, é Dona Carmen. O senhor Gabriel pediu para avisar que chegou e gostaria de tomar café da manhã com a senhora. Já vou descendo, Dona Carmen. Marina se arrumou rapidamente tentando esconder o nervosismo. Como ia encarar Gabriel sabendo de tudo que descobrira? Como ia agir naturalmente sabendo que ele era seu pai biológico? Gabriel a esperava na sala de jantar, com um sorriso que agora parecia diferente para ela. Não era o sorriso de um benfeitor generoso. Era o sorriso de um pai que finalmente tinha a filha de volta. Dormiu bem? Não teve enjoos matinais? A preocupação dele com o enjoo matinal fez Marina perceber outro detalhe. Gabriel sabia demais sobre gravidez para um homem solteiro sem filhos. Sabia porque já tinha vivido aquilo antes com Helena. Dormi bem, obrigada. Gabriel, posso fazer uma pergunta? Claro, pode perguntar qualquer coisa. Marina respirou fundo. Tinha que testar até onde ele estava disposto a mentir. Ontem você mencionou que conhece meus pais há alguns anos. Como exatamente se conheceram? Gabriel cortou uma fatia de pão antes de responder, mas Marina percebeu uma tensão na mandíbula dele. Negócios, como disse. Roberto precisava de consultoria para expandir a distribuidora. Mas meu pai nunca expandiu a distribuidora. Ela tem o mesmo tamanho há 10 anos. Gabriel a encarou por alguns segundos. Nem todos os projetos de expansão dão certo, Marina. E a minha mãe? Como é a relação de vocês com a Teresa? Sua mãe é uma mulher muito dedicada à família. A forma como disse sua mãe soou forçada. Gabriel sabia que Teresa não era sua mãe biológica, mas estava fingindo que não sabia. Gabriel, posso ver alguns dos seus trabalhos de consultoria? Tenho formação em administração, talvez possa ajudar com alguma coisa. Não seria apropriado. Confidencialidade, você entende. A mesma desculpa da noite anterior. Gabriel estava escondendo algo muito maior que simples trabalhos de consultoria. Marina decidiu arriscar uma pergunta mais direta. Você já foi casado? Gabriel parou de comer completamente. O silêncio se estendeu por vários segundos antes dele responder. Por que pergunta? Curiosidade. Uma casa tão grande deve ter sido construída para uma família. Já fui casado, sim, há muito tempo. O que aconteceu? Gabriel se levantou da mesa abruptamente. Marina, se não se importa, preciso trabalhar agora. Dona Carmen pode mostrar onde fica tudo o que você precisar. Ele saiu da sala, deixando Marina sozinha com suas descobertas devastadoras. Gabriel era seu pai biológico, tinha orquestrado todo o encontro. Estava mentindo sobre praticamente tudo. Mas o que mais a perturbava era perceber que, apesar de tudo, havia uma ternura genuína na forma como ele cuidava dela. Era o amor de um pai que tinha perdido a filha há 22 anos e faria qualquer coisa para tê-la de volta, mesmo que isso significasse manipular sua vida inteira. Marina passou o dia inteiro fingindo normalidade, mas por dentro estava um furacão. Cada olhar de Gabriel, cada gesto carinhoso, cada pergunta sobre seu bem-estar ganhava um significado completamente diferente, agora que sabia a verdade. Ele não era um benfeitor generoso. Era seu pai tentando recuperar 22 anos perdidos. À tarde, enquanto Gabriel estava em uma videoconferência no escritório, Marina decidiu explorar outras partes da mansão. Havia um andar inteiro que ela ainda não conhecia, e sua curiosidade estava incontrolável. Precisava entender até onde ia a obsessão de Gabriel por sua vida. No terceiro andar, encontrou algo que fez seu sangue gelar. Era um quarto completamente diferente dos outros.
As paredes estavam cobertas com fotos suas de todas as idades, organizadas cronologicamente como uma linha do tempo. Havia fotos da escola, da faculdade, de festas com amigos, até mesmo fotos dela com Lucas que tinham sido tiradas sem que soubesse. No centro do quarto havia uma mesa com computadores e equipamentos que pareciam de vigilância profissional. Marina ligou um dos computadores e descobriu arquivos com seu nome. Vídeos. Centenas de vídeos dela em lugares diferentes ao longo dos anos. Gabriel não tinha apenas investigado sua vida. Tinha documentado cada momento importante, criado um arquivo completo de uma filha que cresceu longe dele. Era tocante e aterrorizante ao mesmo tempo. Marina encontrou um pendrive marcado com 2024, Operação Reencontro. Quando conectou no computador, encontrou um plano detalhado. Gabriel sabia sobre Lucas há meses. Sabia sobre a gravidez antes mesmo dela descobrir, e tinha um plano específico para orquestrar o reencontro com ela. O plano incluía subornar o dentista para conseguir amostras do DNA dela, contratar detetives para mapear sua rotina e até mesmo aproximar pessoas da família Almeida para criar a situação que levaria à expulsão dela de casa. Marina sentiu náusea subindo pela garganta. Gabriel não tinha apenas aproveitado sua desgraça. Tinha ajudado a criar ela. Um documento chamou especialmente sua atenção. Contrato. Detetive Marcos Silva. Gabriel tinha pagado alguém para se aproximar de seus pais e plantar dúvidas sobre a moralidade dela. Pequenos comentários sobre vê-la com rapazes, sobre comportamento inadequado, sobre a necessidade de vigiar melhor a filha. Durante meses, Gabriel manipulou a situação para que seus pais adotivos ficassem mais rígidos, mais conservadores, mais propensos a uma reação extrema quando descobrissem a gravidez. Marina ouviu passos na escada e rapidamente desligou o computador. Dona Carmen apareceu na porta do quarto com uma expressão constrangida. Senhorita Marina, o senhor Gabriel pediu para que não subisse ao terceiro andar sem ele. Desculpe, Dona Carmen, estava só explorando a casa. O senhor está terminando a reunião e gostaria de falar com a senhora na biblioteca. Marina desceu com o coração batendo descontrolado. Gabriel sabia que ela tinha descoberto o quarto. A conversa que estava por vir não seria mais sobre mentiras e fingimentos. Gabriel a esperava na biblioteca, sentado em uma poltrona de couro, as mãos cruzadas no colo. Havia uma serenidade no rosto dele que contrastava com a tensão que Marina sentia. Você subiu ao terceiro andar. Não era uma pergunta. Era uma constatação. Subi e viu as fotos. Vi. Gabriel se levantou e caminhou até uma das estantes, pegando um álbum antigo. Então já sabe quem eu sou realmente. Sei. Ele abriu o álbum e mostrou fotos de Helena grávida, radiante, segurando a barriga com carinho. Sua mãe era a pessoa mais linda que já conheci. Não apenas fisicamente. Ela tinha uma alma pura, um coração imenso. Marina observou as fotos em silêncio. Era estranho ver a mulher que a gerou, perceber as semelhanças físicas, imaginar como teria sido crescer com ela. Por que me entregou para a adoção? Gabriel fechou o álbum devagar. Helena teve complicações na segunda gravidez. Os médicos disseram que ela precisava de repouso absoluto, cuidados constantes. Eu trabalhava 16 horas por dia tentando construir a empresa. Não tinha condições de cuidar de você e dela ao mesmo tempo. Ele parou, respirou fundo antes de continuar. Roberto e Teresa não conseguiam ter filhos. Eram amigos próximos, pessoas que eu respeitava. Achei que seria temporário, que quando Helena melhorasse, poderíamos ter você de volta. Mas ela não melhorou. Ela partiu no parto do seu irmãozinho. E ele foi junto com ela. Marina viu lágrimas nos olhos de Gabriel pela primeira vez. Não era mais o empresário controlado. Era um homem que tinha perdido tudo que amava em um único dia. Eu poderia ter buscado você depois, mas Roberto e Teresa já te amavam como filha. Você estava feliz, bem cuidada, tinha uma vida boa. Achei que seria egoísmo da minha parte destruir isso só para satisfazer minha própria necessidade. Então por que agora? Gabriel caminhou até a janela, observando os jardins que ficavam dourados com a luz do fim de tarde. Porque descobri que estou doente, Marina. Muito doente. Marina sentiu o chão se movendo sob seus pés novamente. Doente como? Câncer no pâncreas, estágio avançado. Os médicos me deram entre 6 meses e 1 ano de vida.
A informação atingiu Marina como um soco. Gabriel estava morrendo. Todo aquele plano elaborado, toda aquela manipulação, era de um homem desesperado que queria conhecer a filha antes de partir. Gabriel, sei que você tem raiva de mim. Sei que manipulei sua vida de uma forma imperdoável. Mas quando soube que ia morrer, a única coisa que conseguia pensar era que nunca tinha tido a chance de ser seu pai. Ele se virou para ela. E Marina viu um homem completamente quebrado atrás da fachada de empresário bem-sucedido. Não justifica o que fiz. Não justifica ter orquestrado sua expulsão de casa, ter manipulado sua vida inteira. Mas precisa entender que fiz tudo isso por amor. Por um amor desesperado de pai que nunca teve a chance de amar sua filha. Marina sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Estava com raiva, confusa, magoada, mas também sentia uma compaixão profunda por aquele homem que tinha perdido tanto. Você orquestrou a expulsão da minha casa, planejou minha humilhação, meu desespero. Sim, e foi a coisa mais terrível que já fiz na vida. Por quê? Porque sabia que Roberto e Teresa nunca me deixariam me aproximar de você se soubessem quem eu realmente sou. Eles têm medo que eu tente levá-la embora, que destrua a família que construíram. A única forma de ter você comigo era criar uma situação em que você precisasse de mim. Gabriel se aproximou dela, mas manteve distância respeitosa. Marina, sei que não tenho direito de pedir perdão. Sei que estraguei tudo, mas quero que saiba que estes últimos dias, cuidando de você, vendo você grávida, tendo você aqui comigo, foram os dias mais felizes que tive desde que Helena morreu. Marina olhou para Gabriel e viu não apenas o homem que manipulara sua vida, mas também o pai que nunca conhecera. Um pai que cometera erros terríveis, mas que genuinamente a amava. Você vai me contar tudo, cada detalhe do que fez, cada mentira que contou, e vai me deixar decidir se quero ter você na minha vida ou não. Gabriel assentiu. Vou contar tudo, e vou aceitar qualquer decisão que tomar. Marina respirou fundo. Sua vida tinha sido uma mentira, mas agora tinha a chance de reconstruí-la baseada na verdade, por mais dolorosa que essa verdade fosse. Naquela noite, Gabriel cumpriu sua promessa. Levou Marina de volta ao escritório e abriu cada pasta, cada arquivo, cada documento que guardava sobre ela. Durante 3 horas, ele confessou cada manipulação, cada mentira, cada estratégia que usara para trazê-la até ali. Comecei a investigar você quando completou 18 anos. Gabriel disse, mostrando os primeiros relatórios dos detetives. Até então, respeitei a decisão de deixá-la crescer em paz. Mas quando se tornou adulta, não consegui resistir à curiosidade de saber como minha filha tinha se tornado. Marina folheava os documentos com uma mistura de fascínio e horror. Havia relatórios sobre suas notas na faculdade, sobre os lugares que frequentava, sobre cada namorado que teve antes de Lucas. Você afastou outros rapazes de mim? Gabriel baixou os olhos, envergonhado. 2 rapazes, sim. Um aos 19 anos, outro aos 20. Fiz ofertas de trabalho irrecusáveis em outras cidades para que se afastassem de você. Meu Deus, Gabriel. Você controlou minha vida amorosa? Eu estava protegendo você. Aqueles rapazes não eram adequados. Um deles só queria seu dinheiro. O outro era irresponsável demais. Marina sentiu uma onda de raiva. Não era sua decisão tomar. Você não tinha direito. Eu sei. Foi terrível da minha parte. Gabriel abriu outra pasta. Mas com Lucas foi diferente. Quando vi como ele a tratava, como genuinamente se importava com você, decidi não interferir, mesmo sabendo que Roberto e Teresa jamais aceitariam o relacionamento. Marina encontrou fotos suas e de Lucas que tinham sido tiradas durante encontros íntimos. Momentos que deviam ser privados, registrados sem que soubessem. Você nos espionava? Não diretamente. Contratei profissionais. Queria ter certeza de que ele não estava apenas se aproveitando de você. E quando descobriu que eu estava grávida? Gabriel respirou fundo antes de responder. Foi quando decidi agir. Sabia que Roberto e Teresa reagiriam mal. Sabia que você ficaria vulnerável. E vi naquilo uma oportunidade. Uma oportunidade de me manipular. Uma oportunidade de estar presente na vida da minha filha e do meu neto. Marina se levantou da cadeira, caminhando pela sala como um animal enjaulado. Você destruiu minha família, Gabriel.
Destruiu minha relação com as pessoas que me criaram para satisfazer seu próprio egoísmo. Roberto e Teresa sempre souberam que eu era seu pai biológico. Eles tinham medo de que um dia eu aparecesse para buscá-la. Quando comecei a investigar você aos 18 anos, eles perceberam e ficaram paranoicos. Foi por isso que se tornaram mais controladores, mais rígidos. Marina parou de andar. Eles sabiam que você estava me investigando? Suspeitavam. E estavam certos. Então começaram a ser mais severos com você, esperando que isso me desanimasse. Mas teve o efeito contrário. Quanto mais rígidos ficavam, mais eu queria protegê-la. Gabriel mostrou correspondências trocadas com Roberto ao longo dos anos. Cartas onde Roberto implorava para que Gabriel ficasse longe de Marina, onde ameaçava envolver advogados se ele tentasse qualquer aproximação. Roberto sempre foi agressivo comigo. Disse que se eu tentasse aparecer na sua vida, ele contaria para você coisas sobre mim que destruiriam qualquer chance de relacionamento entre nós. Que coisas? Gabriel hesitou. Coisas sobre como era quando Helena morreu. Como entrei em depressão profunda. Como pensei em fazer tolices comigo mesmo. Como demorei anos para conseguir funcionar normalmente de novo. Marina viu vulnerabilidade genuína nos olhos dele. Você pensou em se machucar? Pensei em desistir de tudo. Perder Helena e nosso filho no mesmo dia foi devastador. Se não fosse pela empresa, pelos funcionários que dependiam de mim, talvez tivesse feito alguma bobagem mesmo. Gabriel abriu uma gaveta e tirou uma carta manuscrita. Esta é uma carta que escrevi para você no seu 18º aniversário. Nunca tive coragem de enviar. Marina pegou a carta com mãos trêmulas. Era um texto longo, emotivo, onde Gabriel se apresentava como seu pai biológico e explicava por que a entregara para a adoção. Falava sobre Helena, sobre o amor que sentia por ela, sobre como desejava fazer parte da sua vida se ela permitisse. Por que não enviou? Porque Roberto me ligou no dia anterior ao seu aniversário. Disse que se eu aparecesse na sua vida, contaria que abandonei você por não querer a responsabilidade de ser pai, que inventaria uma versão onde eu era o vilão da história. Marina releu trechos da carta. Gabriel escrevia sobre sonhos que tinha de ensiná-la a dirigir, de estar presente na formatura dela, de um dia conhecer seus netos. Eram sonhos simples de um pai que queria participar da vida da filha. Roberto me chantageou emocionalmente por anos. Disse que você era feliz, que tinha uma família perfeita, que minha presença só traria confusão e dor. E eu acreditei nele. Até descobrir que estava doente. Até descobrir que meu tempo estava acabando. Gabriel mostrou exames médicos que confirmavam o diagnóstico. Quando os médicos me deram o prazo, percebi que ia morrer sem nunca ter conhecido minha filha. Sem ela saber que existia um pai que sempre a amou, mesmo de longe. Marina sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. A situação era muito mais complexa do que imaginara. Gabriel não era apenas um manipulador. Era um homem que tinha sido manipulado também, chantageado pelos próprios pais adotivos dela. Então você decidiu forçar um reencontro. Decidi dar uma última chance para nós sermos pai e filha. Mesmo que por pouco tempo. Gabriel mostrou o último documento na pasta. Era uma certidão de nascimento em branco, pronta para ser preenchida com o nome do bebê que Marina esperava. Quero estar presente quando meu neto nascer. Quero que ele saiba quem é seu avô, mesmo que seja por pouco tempo. Marina observou o documento. Gabriel estava planejando cada detalhe, incluindo o futuro do bebê que ela carregava. E se eu decidir que não quero você na nossa vida? Gabriel fechou a pasta devagar. Então vou respeitar sua decisão. Vou garantir que você tenha recursos suficientes para criar seu filho com dignidade. E vou sair da sua vida para sempre. Que recursos? Gabriel abriu um envelope lacrado. Dentro havia documentos de uma conta bancária com o nome de Marina. O saldo mostrava uma quantia que ela nunca imaginou ver na vida: 5 milhões de reais. Este dinheiro sempre foi seu. É uma herança que deixei em seu nome desde que nasceu. Independentemente da sua decisão sobre nosso relacionamento, esse dinheiro pertence a você. Marina olhou para os documentos sem conseguir processar a informação. 5 milhões de reais. Era dinheiro suficiente para garantir o futuro do filho, para nunca mais depender de ninguém. Por que está me mostrando isso agora?
porque quero que saiba que não precisa de mim para nada. Se decidir me manter na sua vida, será por livre escolha, não por necessidade. Gabriel se levantou e caminhou até a janela. Marina, sei que cometi erros imperdoáveis. Sei que manipulei sua vida de uma forma terrível. Mas precisa saber que tudo o que fiz foi por amor. Por um amor desesperado de pai que nunca teve a chance de demonstrar esse amor. Marina olhou para o homem que descobrira ser seu pai. Ele tinha cometido erros terríveis, mas também tinha sido vítima de chantagem e manipulação. A situação era muito mais complexa do que bem versus mal. Preciso de tempo para processar tudo isso. Quanto tempo precisar? Não vou pressionar você para nada. Marina se dirigiu à porta do escritório, mas parou antes de sair. Gabriel, uma última pergunta. Se eu decidir te perdoar, se decidir deixar você fazer parte da minha vida, quanto tempo realmente temos? Gabriel sorriu, mas foi um sorriso triste. Os médicos disseram 6 meses, mas eu estava pensando em lutar por mais tempo. Por você, pelo meu neto. Marina saiu do escritório com o coração partido. Agora tinha que decidir se conseguia perdoar um homem que destruiu sua vida para salvá-la. E tinha que decidir rapidamente, porque o tempo que tinham juntos estava se esgotando. Marina passou 3 dias trancada no quarto, saindo apenas para as refeições. Gabriel respeitava seu espaço, mas ela podia sentir a ansiedade dele crescendo a cada hora que passava. Dona Carmen subia várias vezes por dia para verificar se ela precisava de alguma coisa, sempre com aquele olhar preocupado de quem sabia que algo importante estava acontecendo na casa. No 3º dia, Marina tomou uma decisão. Precisava confrontar os pais adotivos. Precisava ouvir a versão deles sobre Gabriel, sobre a chantagem, sobre os anos de mentiras. Não conseguiria decidir nada sobre o futuro sem entender completamente o passado. Gabriel, preciso ir à casa dos meus pais. Eles estavam tomando café da manhã quando Marina fez o anúncio. Gabriel quase engasgou com o suco de laranja. Marina, não acho uma boa ideia. Eles estão magoados, podem falar coisas terríveis para você. Eles merecem saber que descobri a verdade, e eu mereço ouvir o lado deles da história. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, claramente lutando consigo mesmo. Se for mesmo necessário, eu vou com você. Não, preciso ir sozinha. Sua presença só vai tornar tudo mais complicado. Você tem certeza? Marina assentiu. Tenho direito a respostas, Gabriel, de todos os envolvidos nessa história. Gabriel a levou de carro até a rua onde crescera, mas parou 2 quadras antes da casa. Vou esperar aqui. Se precisar de mim, é só ligar. Marina caminhou lentamente pelas ruas familiares. Cada árvore, cada casa, cada esquina trazia memórias de uma infância que agora descobria ter sido construída sobre mentiras. Quando chegou à porta da casa onde vivera por 22 anos, hesitou antes de tocar a campainha. Teresa abriu a porta e ficou paralisada. Marina? O que está fazendo aqui? Preciso conversar com vocês. É importante. Teresa olhou para a rua, como se esperasse ver alguém acompanhando Marina. Roberto não está em casa. Então vou esperar ele chegar. Teresa a conduziu para a sala onde havia sido expulsa 1 semana antes. Tudo estava exatamente igual, mas Marina se sentia uma estranha naquele ambiente que um dia chamou de lar. Como você está? E o bebê? Estamos bem. Mãe, preciso fazer algumas perguntas, e espero que seja honesta comigo. Teresa se sentou na beirada do sofá, claramente nervosa. Que perguntas? Vocês conhecem Gabriel Santana? O rosto de Teresa empalideceu instantaneamente. Onde ouviu esse nome? Ele me encontrou na noite que vocês me expulsaram. Me levou para a casa dele. Teresa se levantou de um salto. Marina, você não pode confiar nesse homem. Ele é perigoso. Perigoso como? Ele me tratou bem, me deu abrigo, cuidados médicos. Porque quer alguma coisa de você. Esse homem nunca fez nada sem interesse próprio. Marina observou o desespero nos olhos da mulher que a criara. Mãe, Gabriel me contou que é meu pai biológico. É verdade? Teresa se sentou novamente, as mãos tremendo. Meu Deus, ele contou. Sempre soubemos que um dia isso aconteceria. Então é verdade? É verdade. Gabriel é seu pai biológico. Mas Marina, você precisa entender que nós te amamos como filha desde o primeiro dia.
Você sempre foi nossa filha de coração. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Por que nunca me contaram? Porque Gabriel assinou um documento abrindo mão de todos os direitos sobre você. Disse que não queria ser pai, que não estava preparado para a responsabilidade. Achamos que você ficaria melhor sem saber. Mas Gabriel me disse que vocês o chantagearam para não se aproximar de mim. Teresa riu, mas foi um riso amargo. Ele disse isso? Marina, esse homem mentiu para você. Nós imploramos para ele aparecer na sua vida. Quando você era pequena, pedimos várias vezes para ele visitar, para fazer parte da sua criação. Ele sempre se recusou. O mundo de Marina balançou novamente. Isso não pode estar certo. Está certo sim. Gabriel só apareceu na nossa vida quando descobriu que estava rico, quando a empresa dele decolou. Aí começou a exigir participação na sua vida, como se dinheiro pudesse comprar o tempo perdido. Teresa foi até um armário e trouxe uma caixa de sapatos cheia de cartas. Estas são cartas que escrevemos para Gabriel ao longo dos anos, convidando para aniversários, formaturas, eventos importantes da sua vida. Ele nunca respondeu nenhuma. Marina pegou algumas cartas. Eram convites manuscritos por Teresa, cheios de carinho, implorando para Gabriel participar da vida da filha. Por que guardaram isso? Para provar para você, se um dia fosse necessário, que tentamos manter Gabriel presente na sua vida. Ele escolheu ficar longe. A porta da frente se abriu e Roberto entrou na sala. Quando viu Marina, sua expressão se endureceu. O que está fazendo aqui? Descobrindo verdades, pai. Que verdades? Sobre Gabriel Santana, sobre minha adoção, sobre as mentiras que vocês contaram. Roberto olhou para Teresa com raiva. Você contou para ela? Não contei nada. Ela já sabia de tudo. Roberto se sentou pesadamente em sua poltrona. Gabriel apareceu na sua vida, não foi? Eu sabia que isso ia acontecer. Por que vocês mentiram sobre ele me abandonar? Roberto suspirou. Porque queríamos proteger você da verdade. Que verdade? Que Gabriel só quer você na vida dele agora porque está morrendo. Ele tem câncer, Marina. Está tentando limpar a consciência antes de partir. Marina ficou gelada. Vocês sabem sobre a doença dele? Sabemos de tudo sobre Gabriel Santana. Incluindo o fato de que ele contratou detetives para investigar nossa família, que tentou subornar pessoas para se aproximar de você. Roberto se levantou e começou a andar pela sala. Marina, esse homem destruiu nossa paz durante anos. Vivia nos ameaçando, dizendo que um dia levaria você embora. Tivemos que ser mais rígidos com você para protegê-la dele. Proteger de quê? De um homem obcecado que nunca aceitou ter perdido o controle sobre você. Teresa se aproximou de Marina. Filha, Gabriel pode ter te oferecido conforto agora. Mas onde ele estava quando você tinha pesadelos? Quando estava doente? Quando precisava de um pai de verdade? Marina sentia como se estivesse no meio de uma guerra entre duas versões completamente diferentes da mesma história. Ele disse que vocês o impediram de se aproximar. Mentira! Roberto gritou. Nós imploramos para ele ser um pai presente, mas ele só queria saber de construir o império dele. Agora que está morrendo, resolveu que quer brincar de pai. E por que me expulsaram de casa se sabiam que ele poderia me acolher? Roberto e Teresa trocaram olhares desconfortáveis. Porque estávamos com raiva, Teresa admitiu. Porque você escondeu a gravidez, porque nos traiu. Não pensamos direito. Vocês me jogaram na rua grávida. Foi um erro, Roberto explodiu. Um erro que lamentamos desde o primeiro minuto, mas Gabriel aproveitou nossa briga para se meter na sua vida. Marina se levantou. Não sei mais em quem acreditar. Todos vocês mentiram para mim. Marina, você é nossa filha. Teresa chorou. Não deixe Gabriel destruir nossa família. Nossa família já foi destruída no momento que vocês me expulsaram de casa. Marina saiu da casa sem olhar para trás, deixando os únicos pais que conhecera chorando na sala. Caminhou até onde Gabriel a esperava, mais confusa do que nunca. Como foi? Gabriel perguntou quando ela entrou no carro. Eles contaram uma versão completamente diferente da sua. Gabriel ficou em silêncio enquanto dirigia. E no que acredita? Não sei. Todos vocês têm provas das suas versões. Todos vocês parecem sinceros, mas também todos vocês mentiram para mim. Gabriel estacionou o carro na frente da mansão. Marina, há uma coisa que não te contei ainda. Mais mentiras? A verdade que vai doer mais que todas as outras.
Marina o encarou. Que verdade? Gabriel respirou fundo. Seu filho não é de Lucas. O mundo parou. O que você disse? Os exames de sangue que fizemos no hospital mostraram que você está grávida há 4 meses, não 3. As datas não batem com o relacionamento com Lucas. Marina sentiu náusea subindo. Isso é mentira. Gabriel mostrou os resultados dos exames. Sinto muito, Marina. Mas seu filho é de outra pessoa. Marina correu para o quarto e trancou a porta, o mundo desabando ao seu redor mais uma vez. O bebê não era de Lucas. Toda a história que construíra na cabeça sobre ter um filho com o homem que amava era uma ilusão. Mas se não era de Lucas, de quem era? Tentou lembrar de todos os eventos dos últimos meses. Havia saído apenas uma vez sem Lucas, numa festa da faculdade onde bebeu demais. Acordara no outro dia na casa de uma amiga, sem lembrar direito de como chegara lá. Na época, achou que tinha apenas bebido além da conta. Agora percebia que algo muito pior tinha acontecido naquela noite. Gabriel bateu na porta do quarto. Marina, preciso falar com você. Vá embora. Já ouvi mentiras suficientes por uma vida inteira. Por favor, me deixe explicar. Há mais coisas que você precisa saber. Marina abriu a porta com os olhos vermelhos de tanto chorar. Que mais, Gabriel? Que outras bombas você vai jogar na minha vida? Gabriel entrou no quarto carregando uma pasta nova. Sobre a noite da festa na faculdade. Sobre o que realmente aconteceu com você. O sangue de Marina gelou. Você sabe sobre aquela noite? Sei porque mandei investigar quando descobri sobre a gravidez. Queria entender a cronologia dos eventos. Gabriel abriu a pasta e mostrou fotos da festa. Marina aparecia nas imagens, claramente sob efeito de álcool, sendo conduzida por um rapaz que ela não reconhecia. Quem é esse homem? Ricardo Santana, filho de um empresário da cidade. Ele colocou algo na sua bebida naquela noite. Marina sentiu o mundo girando. Ele me drogou? Sim, e se aproveitou de você quando estava inconsciente. A náusea que Marina sentia não era apenas emocional. Era física, visceral. A reação de descobrir que tinha sido vítima de algo terrível, sem nem perceber. Como você descobriu isso? Gabriel mostrou mais documentos. Contratei investigadores para rastrear aquela noite. Encontraram testemunhas, conseguiram imagens de câmeras de segurança. Ricardo tem histórico de fazer isso com outras mulheres. E você não fez nada contra ele? Gabriel fechou a pasta devagar. Fiz. Ricardo Santana está preso há 2 meses. Vai responder pelo que fez com você e com outras vítimas. Marina se sentou na cama, tentando processar mais essa revelação devastadora. Por que não me contou isso antes? Por que você já estava lidando com traumáticas suficientes? E por que queria ter certeza de que ele não poderia mais machucar ninguém antes de contar a verdade? Marina olhou para Gabriel com novos olhos. Você fez justiça por mim. Fiz o que qualquer pai faria. Protegi minha filha. Pela primeira vez desde que descobrira quem Gabriel realmente era, Marina sentiu uma conexão genuína com ele. Não como vítima de suas manipulações, mas como filha protegida por um pai. Gabriel, não sei mais em que acreditar. Você mentiu. Meus pais mentiram. Todo mundo tem sua versão da verdade. Gabriel se sentou na poltrona ao lado da cama. Marina, vou te contar uma última verdade. A mais importante de todas. Que verdade? A razão real pela qual entreguei você para a adoção não foi apenas porque Helena estava doente. Foi porque eu tinha medo. Marina o observou com atenção. Havia uma vulnerabilidade nova no rosto dele. Medo de quê? Medo de ser um pai terrível. Meu próprio pai me abandonou quando eu era criança. Cresci sem referência paterna, sem saber como ser um bom pai. Quando Helena ficou doente e eu vi você chorando no berço, senti pânico de não conseguir cuidar de você direito. Gabriel levou as mãos ao rosto. Roberto e Teresa tinham tanto amor para dar, tanta estabilidade emocional. Achei que você seria mais feliz com eles do que comigo. Achei que estava fazendo o melhor para você. E depois? Por que não tentou se aproximar quando Helena melhorasse? Porque Helena morreu. E eu entrei em depressão profunda. Passei 2 anos mal conseguindo sair da cama. Quando finalmente me recuperei, você já tinha 3 anos. Já me chamava Roberto de pai. Achei que seria crueldade da minha parte destruir isso. Marina viu lágrimas nos olhos de Gabriel.
Então decidiu acompanhar minha vida de longe. Exato. Durante 19 anos respeitei a família que vocês construíram. Só comecei a investigar você ativamente quando descobri que estava doente. Quando percebi que ia morrer, sem nunca ter tido a chance de ser seu pai. Gabriel se levantou e caminhou até a janela. Marina, sei que cometi erros terríveis. Sei que manipulei sua vida de uma forma imperdoável. Mas tudo o que fiz foi por amor. Por um amor desesperado de pai que perdeu 22 anos com a filha. Marina observou Gabriel e finalmente viu através de todas as mentiras, manipulações e jogos psicológicos. Viu um homem quebrado pelo remorso, um pai que cometera erros monumentais, mas que genuinamente amava a filha. Gabriel, você destruiu minha relação com Roberto e Teresa. Sei disso. E vou passar o resto da minha vida tentando consertar isso. Como? Gabriel se virou para ela. Ligando para eles agora mesmo. Assumindo toda a culpa. Pedindo perdão por ter manipulado a situação. E implorando para eles perdoarem você pelos erros que cometi. Marina ficou surpresa. Você faria isso? Faria qualquer coisa para consertar o estrago que causei na sua vida. Gabriel pegou o telefone e discou o número da casa dos Almeida. Marina ouviu quando Roberto atendeu. Roberto, é Gabriel Santana. Sei que não quer falar comigo, mas preciso dizer algumas coisas sobre Marina. A conversa durou 40 minutos. Gabriel assumiu toda a responsabilidade pela expulsão de Marina. Explicou como havia manipulado a situação, pediu perdão e implorou para Roberto dar uma segunda chance à filha. Quando desligou, Gabriel estava emocionalmente exausto. Eles querem você de volta em casa. O que você disse para eles? A verdade. Que manipulei tudo, que a expulsão foi culpa minha, que você é inocente de todos os jogos que armei. Roberto está indo buscar você agora. Marina sentiu um misto de alívio e confusão. E nós? O que acontece com nossa relação? Gabriel sorriu tristemente. Isso é decisão sua. Se quiser que eu faça parte da sua vida e da vida do seu filho, estarei aqui. Se quiser que eu desapareça para sempre, também vou respeitar. E se eu escolher ficar? Então teremos alguns meses para construir uma relação de pai e filha. Alguns meses para eu tentar compensar 22 anos perdidos. Marina olhou para Gabriel e tomou uma decisão. Quero que você faça parte da minha vida, mas com uma condição. Qual? Sem mais mentiras, sem mais manipulações. Se vamos ser pai e filha, tem que ser baseado na verdade absoluta. Gabriel sorriu pela primeira vez desde que ela descobrira quem ele era. Prometo. Só a verdade a partir de agora. Quando Roberto chegou para buscar Marina, encontrou uma cena que não esperava. Gabriel e Marina estavam sentados na sala, conversando calmamente, ela com a mão apoiada no braço dele. Marina? Roberto hesitou na porta. Pai. Marina se levantou e abraçou Roberto. Senti sua falta. Roberto olhou para Gabriel com desconfiança. O que está acontecendo aqui? Gabriel me contou tudo. Sobre as mentiras, sobre as manipulações, sobre como orquestrou minha expulsão. Mas também entendi que você e mamãe cometeram erros. Roberto baixou a cabeça. Erramos muito, filha. Não devíamos ter expulsado você de casa. E eu não devia ter escondido a gravidez de vocês. Gabriel se aproximou. Roberto, quero pedir perdão por todos os anos de conflito entre nós. E quero propor algo. O quê? Que dividamos a paternidade de Marina. Você foi o pai que a criou. Eu sou o pai biológico. Ela merece ter os dois na vida dela. Roberto olhou para Marina. É isso que você quer? Marina assentiu. Quero minha família completa. Vocês dois, mamãe, e meu bebê. 6 meses depois, Marina estava no hospital segurando sua filha recém-nascida. Gabriel, apesar do câncer avançado, tinha conseguido viver o suficiente para conhecer a neta. Roberto e Teresa estavam ao lado da cama, radiantes com a chegada da primeira neta. Como vai se chamar? Gabriel perguntou, tocando delicadamente a mãozinha da bebê. Helena Almeida Santana. Marina respondeu. Em homenagem à minha mãe biológica, mas com o sobrenome das 2 famílias que me criaram. Gabriel chorou de emoção. Helena ficaria muito orgulhosa. Roberto se aproximou de Gabriel. Obrigado por cuidar da nossa filha quando nós falhamos.
Obrigado por criá-la quando eu não soube como. Marina olhou para sua família reunida ao redor do berço da filha. Tinha duas famílias agora, duas histórias, duas versões de amor paternal. E finalmente entendia que o amor não se mede em anos perdidos, mas em momentos presentes. Gabriel viveu por mais 8 meses, tempo suficiente para ensinar Helena a dizer vovô, e para ver Marina se formar na faculdade. Quando partiu, deixou para trás não apenas uma herança financeira, mas uma família reconstituída pelo perdão e pelo amor. Marina ergueu a filha nos braços, olhando pela janela da nova casa que comprara com a herança de Gabriel. Era uma casa grande o suficiente para receber Roberto e Teresa aos fins de semana, com um jardim onde Helena podia brincar e um escritório onde Marina trabalhava administrando a fundação que criara em memória de Gabriel. A fundação ajudava mulheres vítimas de situações semelhantes à que ela viveu, oferecendo abrigo, assistência jurídica e suporte emocional. Era uma forma de transformar toda a dor que viveu em esperança para outras pessoas. Mamãe te ama, Helena, Marina sussurrou para a filha. E você tem a família mais complicada e maravilhosa do mundo. Esta história nos ensina que o amor paternal pode se manifestar de formas imperfeitas e até destrutivas, mas o verdadeiro perdão nasce quando conseguimos enxergar a dor por trás dos erros alheios. Marina descobriu que ter duas famílias não significa estar dividida, mas sim ter o dobro de amor para oferecer e receber. Às vezes, as situações mais dolorosas da nossa vida são exatamente o que precisamos para encontrar nossa verdadeira força e propósito. O tempo perdido nunca volta, mas os momentos presentes podem curar feridas de uma vida inteira quando escolhemos o amor ao invés do ressentimento.